Salve, galerinha! Hoje eu vim falar sobre um tema que muita gente acaba se confundindo e que muita gente acaba perdendo o resultado e até se atrapalhando um pouco por uma questão aí de falta de conhecimento, que é a quantidade de proteína que você deve ingerir. Parece que é algo básico, mas muitas pessoas ainda têm dúvida nisso, e se você for procurar aí na internet, a maioria da informação que você vai acabar achando é uma informação boa de que você precisa comer 2 gramas de proteína por quilo de peso e que se você comer isso você já vai maximizar os seus ganhos. Quando a pessoa já entende um pouco mais e tal, ela já até tem essa noção, mas eu vejo que muitos treinadores e muitos atletas e tal ainda têm essa ideia ultrapassada de que se eu comer mais proteína eu vou ter mais resultado, eu vou ganhar mais massa muscular. E o que eu queria falar é justamente que não. E aí, por que me surgiu essa ideia? Eu recebi esse print aí de um atleta meu que eu tô tomando conta, e aí ele, nesse print, o treinador dele acabou mandando assim, por que você não manda uma proteína a mais? Mal não vai fazer. E na verdade, pode fazer mal sim. E aí isso é um pensamento assim comum que as pessoas têm, né? Isso tem uma lógica por trás, porque a proteína realmente está relacionada ali com a quantidade de recuperação que você vai ter, e ela vai agir diretamente ali para reconstruir os músculos que você acabou danificando no treino. Não é exatamente isso, mas é uma coisa que é mais ou menos por aí mesmo. E aí a pessoa pensa, então se eu conseguir comer mais proteína, melhor, porque eu vou reconstruir mais músculo. E isso não é verdade, porque isso existe um limite no nosso corpo. E aí o que acontece basicamente quando você come uma proteína? Toda vez que você come uma proteína, você manda o sinal para o teu corpo começa a ter o efeito de produzir novas proteínas, e através disso você reconstrói as proteínas do teu corpo. Normalmente a massa muscular está incluída aí nisso. Isso se chama síntese proteica muscular, que é sintetizar, fazer novas proteínas. Toda vez que você come uma proteína, você estimula o teu corpo a fazer novas proteínas. E aí o que a gente consegue ter essa noção é justamente disso. Então se toda vez que eu como proteína eu sintetizo novas proteínas, se eu comer proteína pra caramba eu vou estar sempre sintetizando proteínas novas e vou ganhar cada vez mais massa muscular. E o porquê que isso não é verdade? Eu gosto de fazer uma analogia com uma questão econômica, tá? Que aí é aquele clássico assim, né? O que você precisa fazer para ficar milionário? Se você, por exemplo, tiver uma empresa de bolo de pote, você gasta R$5 para fazer o bolo do pote e você vende ele a R$10. Você tem um lucro de R$5 ali por bolo de pote. Se você vender, então, 1 milhão de bolos de pote, R$5 milhões. Então, maravilha. Eu não sei se a conta foi certa, né? Então, se você vender 1 milhão de bolos de pote, maravilha. E R$5 milhões, você tá rico, milionário. Fácil, né? Por que não é fácil? Porque você conseguir vender 1 milhão de bolos é difícil pra caramba, entendeu? E por que é difícil? Porque você precisa ter demanda. Então você precisa ter 1 milhão de pessoas comprando esse bolo de pote. Então por isso que é difícil vender. E no corpo é a mesma coisa. Por que a gente comer mais proteína, comer, 10 quilos de frango, não vai infinitamente aumentar a nossa síntese proteica? Porque o nosso corpo é síntese proteica muscular. Porque o nosso corpo não precisa disso. Você precisa criar a demanda do corpo. Então o teu corpo ele tem que precisar de novas proteínas musculares para gerar novas proteínas musculares. Então, se ele não precisar de novas proteínas musculares, ele simplesmente não vai gerar novas proteínas. E aí você vai me perguntar, mas então como é que faço para aumentar essa demanda do meu corpo por mais músculo? Através do treino. Então é óbvio, você vai treinar, você vai demandar do teu corpo novas proteínas. E aí sim, quando você comer, ele vai usar essas novas proteínas que você comeu para reconstruir ele. Mas o contrário não é verdade. Então você não consegue induzir essa demanda através da alimentação. A alimentação ela vem para reparar e para auxiliar o que já foi demandado, o que já foi gerado no treino. Então, por isso que, senão era só comer 1 quilo de frango, 10 quilos de frango todo dia, toda a proteína nova ia entrar e virar proteína. E proteína muscular. E não é isso que acontece. Então, a principal confusão que o pessoal acaba fazendo é isso. E aí o que vai acontecer com essa proteína que não foi utilizada, né? O seu corpo vai começar a se livrar dela. Então, basicamente, o seu corpo pode transformar uma parte dela em gordura, que é o que ele provavelmente vai fazer. Pode usar ela para outras funções do teu corpo, mas a maioria ele vai querer eliminar.
e boa parte dessa eliminação vai sair através da sua urina. Então, às vezes você só vai estar gastando dinheiro. E aí vem a pergunta, tá, Joca, mas eu não vou usar para nada, mas então o que faz de mal? Por que não é melhor jogar a mais para garantir que não vai faltar proteína nenhuma? E aí tem os problemas que se tem ao comer muita proteína, né? Então, o primeiro deles é a questão financeira. Você vai estar jogando dinheiro fora e proteína é uma coisa cara. Então, na nossa dieta, o item mais caro, com certeza absoluta, é a proteína. Então, você vai estar jogando dinheiro fora, você poderia usar esse dinheiro para outras coisas, por exemplo, para entrar no meu time e ter o melhor suporte, a melhor evolução nutricional que você poderia ter. Brincadeiras à parte, você poderia estar contratando um treinador para melhorar a geração de demanda proteica através do teu treino, ter um treino mais eficiente. Você poderia estar, por exemplo, contratando um serviço de fisioterapia, ou sei lá, cara, junta esse dinheiro, investe no teu futuro aí, para quando você for convocado para uma competição internacional, você poder ir viajar. É uma possibilidade. Não fica jogando dinheiro fora com um monte de coisa que não vai te trazer mais benefícios. E aí, a questão do malefício financeiro é uma delas, né? Mas aí, falando do corpo mesmo. Quando a gente come uma proteína, tudo que a gente come, na verdade, no nosso corpo, a gente precisa passar isso para absorver pelo nosso intestino, né? Então, o nosso intestino é um pedágio ali. E no nosso intestino tem muita bactéria. Nosso intestino é completamente colonizado pelas bactérias, por vírus, por fungos, um monte de coisa, né? Mas principalmente as bactérias ali que formam a nossa microbiota. E se você não tem um intestino saudável, eu vou gravar um outro vídeo só sobre intestino, você tá ferrado e sua performance vai sim ficar prejudicada. A gente precisa ter a saúde intestinal em dia. E toda vez que a gente come muito de algum alimento ou de algum nutriente, a gente vai acabar estimulando o crescimento das bactérias que se alimentam desses nutrientes e desses alimentos. Então, por isso que, por exemplo, a pessoa que come um monte de ultraprocessado, ela vai sempre estar estimulando ali a proliferação, o crescimento de bactérias que se alimentam de ultraprocessados, por exemplo. E normalmente essas bactérias trazem malefícios para o nosso corpo. Então, no caso da proteína, quando você come muita proteína, você está estimulando a produção e o crescimento, né, de bactérias, não a produção, o crescimento, né, de bactérias que são proteolíticas. E o problema dessas bactérias proteolíticas é que elas comem a proteína e o produto desse consumo, entre aspas, né, de proteína, eu tô falando numa linguagem aqui mais fácil para vocês entenderem, existem basicamente duas substâncias principais, que são a putrescina e a cadaverina. Só pelo nome aí já dá para ter uma noção que não é uma parada muito maneira, né? Então, essas substâncias sim a gente consegue absorver e elas tendem a trazer alguns problemas, como resistência à insulina, aumento da pressão arterial, aumento do estresse oxidativo. Isso tudo tende a piorar a nossa saúde. Então, vai piorar ali a questão intestinal, vai aumentar a quantidade de gases, vai ficar meio estufado. E isso tudo vai trazer problemas sim na tua performance ali no futuro. Por isso que assim, mas, pô, come uma proteína a mais. Cara, dependendo do quanto você comer e do tipo de proteína que você comer, principalmente quando vem de suplemento, que aí vem junto um monte de adoçante, às vezes um monte de corante, uma quantidade muito grande, cara, vai afetar a tua microbiota. Tu vai ficar com a microbiota ferrada e vai ter esses malefícios. Por isso que, assim, não é só comer uma proteína a mais que tá de boa. E tem um terceiro ponto, que é o ponto nutricional também, que é o excesso de proteína pode atrapalhar a sua dieta. A proteína, a gente sabe que ela tem uma característica de dar muita saciedade. Os pombos aqui. Quando você come muita proteína, você tende a ficar mais saciado, né? E quando você fica mais saciado, você sente menos fome. Se você está tentando ganhar massa muscular, por exemplo, você está tentando consumir a quantidade adequada ali de calorias que você precisa para ter uma performance boa no treino, né? E você é um cara que tem dificuldade já para comer uma quantidade muito grande de comida e de nutrientes de forma geral, basicamente você vai estar ficando cheio, saciado demais. E é uma saciedade que não vai te trazer nada extra, sabe? Então você pode ter dificuldade para conseguir consumir a quantidade de energia que você de fato precisaria para ter performance no treino. Então sim, às vezes você mandar uma proteína a mais vai te dificultar a comer a quantidade de comida que você de fato precisa. Isso é um dos principais fatores que as pessoas que têm dificuldade de ganhar peso, de ganhar massa muscular, acabam tendo e nem sabem. A pessoa tem a ideia de que, para eu ganhar músculo eu preciso comer proteína. E ela se entope de proteína, e aí nessa de se entupir de proteína ela não come a quantidade que ela de fato precisa e fica com energia a menos. E se você fala assim, não, Joca, mas eu não tenho dificuldade de comer proteína, eu consigo comer a mais. E a questão financeira para mim também não é um problema, e meu intestino está funcionando bem. Você
pode acabar primeiro induzindo o teu intestino a ter um problema, uma coisa que você não tem atualmente, você pode acabar tendo no futuro. Mas ainda assim, se você consome, por exemplo, calorias a mais do que você está gastando, o seu peso acaba aumentando, né? É basicamente assim que ganha peso. Você come mais energia do que você precisa, e aí teu peso aumenta. Então, cara, se você está tentando ganhar massa muscular e você, por exemplo, não pode aumentar muito o seu peso, se boa parte das calorias da tua dieta são de vindas, né, de proteína, você acaba tendo um problema que você tá mandando parte dessas calorias de uma coisa que não vai te trazer benefício nenhum. Então vamos colocar, por exemplo, você está mandando 50 gramas de proteína a mais do que você de fato precisaria. Cara, essas 50 gramas de proteína poderiam ser 50 gramas a mais de carboidrato. E o carboidrato, sim, iria te ajudar a ter mais performance. Aí você pode até falar, mas aí se eu aumentar do carboidrato e da proteína, porra, aí você vai acabar ganhando peso mais rápido. Então não faz sentido, porque você vai meio que mandar ali o dobro de calorias do que você de fato precisaria, né? Então, se você tem um número limitado de nutrientes que você precisa mandar, seria mais interessante você distribuir eles o melhor possível. Então, você tem 50 gramas de proteína, que dá 200 calorias ali, de uma coisa inútil para você, é melhor trocar esses 50 gramas, né, essas 200 calorias, por 200 calorias de carboidrato, que esse sim vai te ajudar a treinar melhor, por exemplo, entendeu? Então, o equilíbrio de macronutrientes, ele precisa existir, senão você não vai estar sendo eficiente. E aí você vai ganhar massa muscular? Vai. Você vai se recuperar bem? Vai, mas você poderia estar fazendo isso melhor. Então, provando que às vezes você mandar mais proteína vai sim te atrapalhar e não é legal você ficar fazendo isso. Tanto para sua saúde física, para sua saúde financeira e para tua performance mesmo. Então, galera, não caiam nessa de que, não tem problema, é só mandar proteína pra caramba a mais, nem sempre é verdade. E ainda tem um outro ponto, que quanto mais energia você está comendo, provavelmente mais carboidrato você também está comendo, e aí você tem um efeito que a gente chama de efeito poupador de proteínas. Você não vai precisar de tantas proteínas assim, porque o teu corpo não vai, basicamente ele não vai usar essa proteína para nada além da construção muscular, porque se ele já tem energia de sobra, já está com energia à vontade ali para tudo que ele precisa, principalmente isso acontece num processo de ganho de peso, acaba que esse teu corpo ele não precisa de tanta proteína assim, basicamente isso. Então, se você está mandando proteína a mais, você está desperdiçando aí boa parte disso. Então, mais um motivo para você não comer proteína a mais. Então, rapaziada, não caiam nessa. A proteína em excesso pode sim fazer mal, não é uma parada de que tipo, se não faz mal, então eu vou mandar mais. Pode sim fazer mal para tua saúde, pode ser ineficiente. Então, cara, se você tem vontade aí de entender se a sua dieta como um todo está adequada, não só a quantidade de proteína, me procura. Eu consigo fazer uma avaliação gratuita contigo, vou deixar um link ali que você responde um questionário, se fizer sentido para mim, fizer sentido para você, a gente marca uma chamada, eu faço uma avaliação nutricional contigo, vejo se está tudo adequado, e se fizer sentido para você, você entra na consultoria, que aí eu já calculo isso tudo para você, e eu vou, além de calcular, né, eu vou mudando ao longo do tempo, então a gente vai ter metas ali de curto, médio e longo prazo, para você chegar no melhor momento, assim, no máximo da performance, e pensar realmente sua preparação a longo prazo, né? Um atleta, ele não se constrói em 1, 2 meses, então precisa realmente de um trabalho a longo prazo, e eu consigo fazer isso por um preço bem justo, bem acessível. Se você tem vontade de entrar no time, me procura. Espero que eu tenha ajudado vocês já de cara a conseguir ter uma noção do porquê que não é legal você ficar mandando um monte de proteína a mais e que pode sim te atrapalhar. Qualquer dúvida, podem comentar aí, podem mandar mensagem lá no Instagram, e se quiser entrar pro time, o questionário tá ali nos comentários. Tamo junto.